Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ilan Pacheco e começa agora mais um Momento Dynami, um podcast de quem vive a intensidade do esporte, seja o triatlon, a natação, ciclismo, a corrida ou qualquer outra modalidade esportiva. E para você também, que assim como eu, adora compartilhar bons momentos com o vinho na mão. Ao longo do Momento Dynami, vamos conversar com personalidades do esporte e profissionais que levam a garra, a força, a resiliência para a sua vida, seja ela pessoal ou profissional. Se esporte é intensidade e vinho é a união das pessoas, a Dynami é a junção dos dois. Ao longo do nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a marca, falar dos produtos e a cada convidado eu vou trazer uma das nossas criações. Hoje a gente está aqui, quem está aqui do meu lado é um maratonista top. Ele só ganhou 8 vezes uma competição, está aqui comigo, vocês vão conhecer. E é um prazerzaço receber ele aqui, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideias, vai dar dicas para vocês que estão entrando aí no mundo do triatlon, da corrida. Adriano Bastos, seja bem-vindo ao nosso canal, cara. Prazerzaço estar com você Ilan. aqui. Prazer imenso meu também, essa oportunidade. Como tudo começou aí, cara? Como que você começou? Nossa. Já começou correndo? Nasceu correndo? Pois Como é. foi? É literalmente isso. Se for pensar aí a bagagem que eu já tenho no esporte, são simplesmente 33 anos de esporte já na veia. Então hoje... Quase a minha idade, tá? Pois é. Brincadeira. Não, isso eu até brinco realmente com as pessoas. Eu tenho mais tempo de esporte do que alguns têm de vida, né? Então, é verdade. Hoje eu tô com 45 anos de idade, comecei a correr aos meus 12 anos, por incentivo dos meus irmãos que já corriam, né? Então eles já participavam das corridas de rua e toda vez que eles iam para as provas, me levava junto, ou seja, eu era o pirralho, o irmão mais novo, que ia junto lá, assistir às provas e tudo mais, até que em uma dessas corridas que eles participavam com certa frequência, ao chegar no dia da prova, descobrimos que tinha uma corrida infantil também de 3 quilômetros e que estavam fazendo inscrição na hora. Há quantos anos? Com quantos anos você estava aí correndo 3 quilômetros? Então, isso foi exatamente com 12 anos de idade. Então 12 anos já aumentando 3 quilômetros aí. Exatamente, assim, no susto total. Então foi aquela história assim, chegamos lá no dia da prova, era para assistir eles correndo, descobrimos que estava fazendo a inscrição na hora, um dos meus irmãos chegou, e aí? Quer correr também? Topa esse desafio louco aí? Exatamente, foi meio um desafio mesmo. Aí eu aceitei, ele foi lá, fez minha inscrição, e para minha surpresa, sem nunca ter treinado na minha vida, ou seja, corrida para mim era aquela brincadeira de rua mesmo. Correr do cachorro na rua. Pega-pega, esconde-esconde, essas coisas, mas nada consistente, né? Uhum. E era uma pirambeira absurdo a prova. Assim, só subida. Aquele sobe e desce. Porque a galera hoje não quer ir, a primeira seu foi só morro. Exatamente, aquelas subidas que hoje eu olharia e falaria para mim, eu acho que eu não vou encarar não. E foram 3 quilômetros finalizados em 15 minutos. 15 minutos, com 12 anos de idade e... Puta, pace de 5, cara. Pois é. Galera, ó, muita gente tentando correr até hoje aí, ó. Pace de 5, o cara com 12 anos de idade, a primeira prova dele, 3 km, já meteu uns 5 de pace. Exatamente. E fui o terceiro colocado geral dessa corrida infantil. Então foi aí que eu vi que levava jeito, foi a brincadeira. Tava no DNA, né? Tava na corrente sanguínea. Exatamente. Então foi assim que começou tudo, né? Então, ou seja, seu primeiro desafio com 12 anos de idade, metendo 3 km, pace de 5 e pum, terceiro colocado. Exatamente. Aí a treinadora dele estava presente, né, no dia dessa prova. Ela veio conversar comigo, ver se eu topava começar a treinar com a equipe também, ter treinos de verdade, né, a partir dali. Deixar de ser uma brincadeira de correr na rua e falar, e aí, vamos correr de verdade? Né? E aí eu topei e, para minha surpresa, no ano seguinte, a gente está falando aí de 1992, aí eu já estava com 13 anos de idade, eu fui o campeão santista daquelas provas de pedestrianismo que tinha em Santos, tinha o circuito santista de pedestrianismo, que para os adultos era a distância de 10 quilômetros, para a molecada de até 15 anos de idade era a distância de 3 quilômetros. E eu, com meus 13 anos de idade na época, no decorrer do ano, né, eram etapas, eu fui somando pontos, e eu fui o campeão no campeonato, né? Com 13 final. anos. E assim, com 13 anos de idade, ali, a cada etapa fui evoluindo, melhorando meus tempos.
pegando pódio em todas as etapas, dentre essa molecada, sendo que a maioria das etapas eu venci, e aí que vem aquela evolução assim que ninguém acreditou, né? Ou seja, com 13 anos de idade, eu correndo 3.000 metros já para 9 cravado. Certo. 3 de pace? Exatamente. Nossa. Cara, acho que 3 de pace, galera, acho que eu vou precisar só na outra reencarnação e olhe lá. Cara, fantástico. Então, e foi... Fantástico. Então, assim, começou dessa forma dentro da corrida de Cara, rua. 3 de pace o cara corre, isso é louco. Corria. Nossa, é doido. E aí você pensa, hoje, com 45 anos de idade, eu já não consigo fazer... 3 de pace dá o quê? Dá 17 km por hora? Sei lá. Não, dá 20 km por hora. 20 km por hora? Correr a 20 km por hora, cara. Exato. E aí, assim, teve essa primeira vivência no atletismo, mas ainda não... Tudo começou aí, né? Essa transformação começou aí no atletismo. Mas não, ainda não foi aquilo pelo qual eu me apaixonei de verdade como esporte. Aí, na sequência, em 94, eu conheci o triatlo, que aí sim foi o esporte com que eu me identifiquei aí entrou no de verdade, entrou no sangue. Aliás, 94 não, 93. 92 foi o ano do atletismo, esse do campeonato. 93 eu comecei a fazer duatlon terrestre. 94 eu comecei a fazer triatlo. Então foi aonde eu me identifiquei mais, comecei a levar os treinos de forma mais assídua. E aí fui triatleta até o final de 99, e 2000 foi quando eu me tornei maratonista profissional, que aí já entra no outro momento que eu sei que vai ter muita história para contar hoje. Com certeza. Não, nós vamos querer essa sua vida inteira, cara, hoje aqui. Cara, essa fase do triatlon aí, o Rafael Falsarella já passou aqui, deu a opinião dele também. Para você, cara, quando você entrou no triatlon, qual que foi, né, das 3 modalidades, a natação, o ciclismo, a corrida tá no seu DNA, né? Então, entre a natação e o ciclismo, qual que foi a mais difícil aí do corpo entender aquilo que você estava fazendo? A natação. Natação eu vejo, para mim, sempre foi a maior dificuldade. Até hoje, continua sendo a minha modalidade mais complicada. Desafiadora. Né? Exato, porque assim, por mais que eu nade bem, não tenha problema com a distância, não tenha problema com medo de água. Respiração. Nada, zero em relação a isso. Mas pensando na natação tecnicamente, é a modalidade que você mais precisa se desenvolver, e é a modalidade que a maioria dos atletas tem a maior dificuldade. Então, não é nem pela questão de fobia da água nem nada, mas a questão técnica mesmo. Então, você pegar o triatleta que tem o conjunto das 3 modalidades alinhadinho, super bem, ou o cara que tem mais facilidade para começar a praticar triatlo, é sempre aquele que veio da natação. Né? Então, o cara que já nada bem, ele consegue automaticamente encaixar as demais modalidades de uma forma mais fácil. Por mais que ele tenha dificuldade para correr, mas o conjunto se torna mais fácil. Né? Agora, você pega um corredor que vira triatleta, você pega um ciclista que vira triatleta, o aprender a nadar ou o tentar desenvolver a natação já como adulto, se você não teve essa vivência desde sempre, ela realmente é a modalidade mais complicada. Eu vejo isso por mim, pessoalmente, eu vejo isso pelos meus alunos, né, e pela maioria dos atletas em geral. Né, que... É engraçado porque coincide até com a opinião do Rafael Falsarella. A gente trouxe essa questão num podcast que a gente fez com ele, e também fiz a mesma pergunta. Qual que é a maior dificuldade na sua opinião sobre essas modalidades, né? E é engraçado, cara, que a natação ela tem esse desafio, né? Porque para mim também foi assim, né? Para mim é assim ainda. Eu acho que a parte mental da natação ela conta muito, porque você sempre está olhando para a mesma coisa, que você não está olhando para nada, né? Porque o fundo numa represa é escuro, o fundo do mar você não vê peixe, né? Você não vê nada. E a hora que você coloca a cabeça para fora para você respirar, você também não vê nada. Né? Tudo parece muito mais longe, né? Muito mais longe, né? Tem a dificuldade da navegação. Enfim, então eu acho que se a pessoa que está no triatlo hoje não vem da natação, não é um nadador, eu acho que a maioria dos triatletas, acho que a maior dificuldade é a natação, né? Não, sem dúvida. E pegando a minha questão prática, né, a minha vivência,
Eu, medo zero de água, eu sou daquele que me joga mesmo, largada de prova, eu tô lá com o peito na faixa, já caio na água junto com os caras que nadam de verdade, já para tentar me colocar no meu... Pegar uma esteirinha lá. Então, assim, medo zero, mas a questão técnica, né? A minha natação, eu sei o quanto que ela é deficiente dentro do que seria a natação de um cara que nada bem, né? Então... eu acho que o grande segredo... não sei se você compartilha dessa opinião, mas assim, né, a gente pegar uma prova de um Ironman ou de um Iron 70.3, que é uma prova longa, né, a maior distância é a natação. Então, teoricamente, a gente não tem tanto problema se a gente sair chegar um pouquinho depois da galera. Só corrigindo, porque a menor distância. Você a menor distância. É o que menos, numa prova de Iron de 70.3... É a menor distância. Não, é o que menos influencia na prova. Então, se você chegar inteiro para você poder fazer um ciclismo de qualidade, você depois fazer uma corrida de qualidade, exato. Existe uma grande probabilidade de você recuperar esse tempo que você saiu um pouquinho atrás da natação, né? Que é o que acontece comigo, realmente. Então, eu sou aquele cara que pega, em relação ao triatleta que nada bem, para uma prova de 70.3, eu costumo sair ali 4, 5 minutos atrás deles na água, né? Então, os primeiros normalmente saem ali para 26, 27 da água, eu saio para 31, 32. Só que o que eu consigo recuperar no pedal e principalmente na corrida, já está no seu DNA, eu consigo equilibrar a prova. Agora, se você pega um olímpico, por exemplo, a distância é 1,5, 40, 10. O que um cara desse abre de mim na água, então 3, 4 minutos que ele sai da minha frente na água na distância olímpica, para 40 km de pedal, para apenas 10 km de corrida depois, eu já não consigo recuperar essa diferença, né? Então, quanto mais curta a prova, mais difícil fica para o meu lado. Quanto maior a distância, mais fácil fica para o meu lado. Adriano, e que a questão de suplementação durante a prova, né, hidratação é um ponto extremamente importante, né? Porque a gente está com o nosso corpo em movimento e a gente está gastando esses sais minerais, tudo, né? Para você, qual que é a importância que tem isso durante a prova? Como que a gente pode falar para a galera aí de procurar um profissional para poder orientar? Não, primordial. A questão da alimentação, suplementação e principalmente hidratação durante a prova, eu vejo de extrema importância. Então, não dá para fazer a prova só na base da água. Vou levar uma garrafinha de água e vou fazer. Exatamente, só na base do isotônico, porque não vai dar ruim, não né? vai sobreviver. Então, assim, é realmente importante você ter um acompanhamento nutricional por trás disso, seja com uma nutricionista esportiva, seja com uma médica nutróloga. Então, ter esse a mais que te corrija nessa questão do que consumir antes em relação a alimentos, durante, depois. Então, até mesmo no seu dia a dia, né? Você ter a alimentação direcionada para isso, que vai te trazer energia para treinar, que vai acelerar o seu processo de recuperação pós-treino, que vai te trazer energia durante o treino também, para você terminar o treino mais inteiro. Então, esse acompanhamento por trás, no seu dia a dia, na questão do treinamento, eu acho primordial. E para o dia do grande evento mesmo, ou seja, para o dia da competição. Aquele dia, né? Exatamente. Você precisa estar com isso muito bem alinhadinho. E nada de inventar, né? Exatamente. Ou seja, fazer exatamente aquilo que você está acostumado a fazer nos treinos. Então, suplementação, a questão de ingestão de gel, a quantidade gel, hora, né? Carboidrato, hora Ou também. distância, né? Exatamente. A questão de o que você consegue assimilar de líquido também, para não te dar aquela sensação de estufamento gástrico durante a prova. Então, tudo isso você tem que colocar como rotina, né, no seu treinamento, testar isso no treinamento. Então, é o treinar o estômago também, né, no momento do treino, para você saber o que você pode, de fato, no dia da prova, e aí sim fazer com que aquilo se torne algo natural. Dentro do planejado, né? Exatamente. E aí sim, a sua prova vai fluir de uma forma muito mais eficiente. Mas uma coisa que eu vejo muitos atletas pecarem é pouco consumo de carboidrato. Ou seja, não tem energia para poder fazer uma prova intensa como essa, né? Exato. Então, falta combustível, né? Acabou o gás e aí... Exatamente. Né? Essas dietas malucas, cetogênicas e tudo mais. Então, eu sou totalmente contra e sou totalmente a favor de consumo de carboidrato mesmo. É a sua principal fonte de energia para gerar
O gás que você precisa. Para você ter combustível. Precisa de álcool, né? Precisa de gasolina aqui para esse motorzão 6 cilindros que nós estamos colocando na pista. E a mesma coisa hidratação. Então, o que você vê de atleta tendo cãibra nas provas, e você vai ver o histórico disso, na verdade, é porque o cara consumiu pouquíssimo líquido ou ficou só numa garrafinha de água. Então, o cara sai para pedalar um 40K numa prova olímpica, por exemplo, e consome uma garrafinha de água para intensidade de tipo, ele já nadou os 1.500, vai pedalar 40 km de intensidade. E ainda vai correr mais 10. E ainda vai correr mais 10. Então, se você não tiver com isso alinhadinho, então vai pagar o preço em algum momento da prova, realmente. Ó, galera, ele comentou 2 pontos que eu acho fundamental compartilhar com vocês, experiências que eu já tive também na minha vida de atleta amador, né? Não estou no nível deles, né? Eu sou um triatleta mas hoje amador. Eu sou um atleta amador. Mas eu acho que é fundamental procurem um profissional, um nutricionista, ou um profissional que possa te orientar na sua questão de suplementação, que você utilizar antes dos treinos, intratreinos e pós-treinos na sua recuperação. E não tentem inventar no dia da prova algo que vocês nunca consumiram. Então, aquele gel que o amigo falou, esse aqui toma que é bom, não faça isso porque vai dar ruim. Né? Exatamente. Vai dar ruim. Você pode ter um desconforto intestinal, vai dar ruim. Vai zoar. Pré-treino, então, nem invente, nem pense. Isso, pré-treino, vai zoar, né? Eu já vi casos do pessoal tomar um BCA antes, nunca tinha tomado, e começar a sentir formigar. Fala, cara, tá formigando. Eu falei, mas o que você tomou? Um BCA. Eu falei, mas você nunca tinha tomado? Não. Eu falei, pô, cara, mas você vai tomar hoje, no dia da prova, cara? Exatamente. Como, né? Você joga fora meses de treino. Às vezes você se dedicou meses ali para aquela prova especificamente, aí no dia você inventa um negócio desse e você joga tudo por água abaixo. Até mesmo a questão gástrica mesmo, ter uma diarreia no meio da prova, porque resolveu consumir algo diferente que não estava habituado. E os banheiros, né, que tem na prova aqui não é nada, né? Então, ó, galera, vocês que nunca, né, não é nada legal passar por essa situação. Não, e aí até mesmo a questão de o que consumir no dia a dia, eu vejo isso pelos meus alunos. A minha esposa, ela é médica nutróloga, então tenho muitos alunos que hoje passam com ela, tem esse acompanhamento com ela, e eu vejo muitos que tinham aquela restrição, né, em relação ao carboidrato, né? Aquela neura de eu não posso comer carboidrato porque eu vou engordar. Exatamente. E aí, a hora que eles passaram a ter o acompanhamento dela e ter uma visão diferente em relação ao carboidrato, foi impressionante o quanto que o rendimento deles melhorou, o quanto que eles perderam de peso consumindo carboidrato, porque passou a direcionar isso da forma correta para aquilo que eles precisavam em demanda. E antes tinha uma visão errada do alimento. Porque a galera acha que comer muito vai engordar. Não, né, cara? Você precisa comer aquilo que você precisa comer para aquilo que você está fazendo, né? Exato. Se você pratica um esporte e a sua alimentação está adequada, ela vai em direção ao seu propósito. Não, e aí até erros bobos, assim. A pessoa não come o pãozinho porque acha que o pão engorda, mas ela vai lá e consome uma quantidade de castanha que tem muito mais caloria que o pão. É óbvio que ela vai engordar comendo castanha, né? E o pão que dá energia, ela não consome. E acha que é o contrário, né? Exato. Cara, essa virada de chave aí que você acabou saindo do triatlo e você focou na maratona e... Cadê a tatu das 8 aí, ó? Olha aí, galera. 8, cara. 8 maratonas aí, né? Não é pra qualquer um, não. Tem aqui as marquinhas de Iron dos também, Iron, os 3 Irons, Kona, mas isso aqui pra mim é o grande significado. Enfim, ó quem tá aqui, né? Ó quem tá aqui. Essa virada de chave aí, você fala, cara, maratona. Como foi? Então, o que é uma maratona pra galera? Pois assim, né? Tipo essa sensação de... Primeiro, assim, como eu estava falando no começo, eu tive aí a experiência com o triatlo na década de 90, o que a gente chama de o triatlo raiz, né? Na nata, né? Que não é nada como é o triatlo que as pessoas conhecem hoje. Então, era equipamento zero tecnologia, a suplementação zero tecnologia. Então, era na raça mesmo a coisa. E aí, nessa primeira fase com o triatlo, dentro dele, eu comecei a perceber o quanto que minha corrida ela se desenvolveu de uma forma muito acima da média. Então, a minha corrida, eu sendo atleta amador, eu ia para as provas de triatlo e eu fazia a melhor corrida da prova geral. Eu corria melhor que o profissional.
né? Então era uma coisa totalmente fora da curva. Então distância sprint, por exemplo, eu corria os 5 depois de pedalar de nadar os 750 e pedalar os 20 quilômetros, eu corria 5 para 15 cravado. A Não, distância olímpica, eu corria os 10 para 32. Né? Então, assim. 3,15 quilômetros. 3,15, Exato. Cara. Então, assim, a minha corrida ela sempre foi. Profissional, os caras Exato, lá em cima, cara. Fora da média total. Total. Aí eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade muito grande também para provas longas. Foi quando eu comecei a me aventurar nas maratonas, mesmo sendo triatleta. Eu comecei a dar louca de entrar em algumas maratonas e assim, sem me preparar para elas. Sabe aquela coisa de tipo... Fui. Putz, deu vontade de correr essa maratona. Me inscrevia, ia lá, corria aos 42 sem fazer o ciclo de volume, nada. Ia lá e corria os 42 do dia da prova. A loucura que eu fazia. E aí, a minha primeira experiência com a maratona foi a Maratona de São Paulo de 98, quando eu estava treinando para o Ironman Brasil de Porto Seguro, de 98, e eu resolvi entrar na Maratona de São Paulo, nessa loucura mesmo. Fui lá no dia da prova, corri os 42 e fechei a prova em 2 horas e 40, sem ter treinado para isso. Uma maratona. Pois é, uma maratona. 42 quilômetros correndo em 2 horas e 40. A galera aí que fala assim, ó, sub 4, minha meta é fazer um sub 4. O cara tá sub 3 fácil, cara, fácil. Aí o que aconteceu? 99. Aí eu encanei em 99 que eu queria correr uma maratona abaixo de 2h30. Aí eu me inscrevi na maratona de Blumenau, a antiga maratona de Blumenau, que hoje não existe mais, que parece que esse ano vai voltar a acontecer. Que legal, cara. Pois é. Voltando às raízes, exato, né? Exato. E aí sim, para ela eu até que treinei um pouquinho, né? Eu fiz acho que uns 2, 3 longos de 20 e poucos quilômetros para ela, para ter um volume um pouquinho maior, e fui lá e corri ela para 2 horas e 28, sendo triatleta. Ou seja, a mesma coisa, eu não fiz um ciclo específico, não fiz um direcionamento para isso. Eu simplesmente, dentro da minha rotina do nada, pedala, corre, eu aumentei um pouquinho o volume da corrida, fui lá e consegui correr ela para 2 horas e 28. Fui o campeão da faixa etária 20 a 24 anos, quando eu fiz isso. Ganhei uma graninha. Aí eu me empolguei. Foi a primeira vez na minha vida, inclusive, que eu ganhei um dinheiro com esporte. Um dinheiro com esporte, né, como premiação. Aí eu, puta, sabe dá aquele brilho nos olhos? Falei, putz, eu vou me inscrever na maratona de Curitiba. Porque eu fui olhar a premiação de Curitiba, que ia acontecer acho que 2 ou 3 meses depois. E a premiação lá era melhor. Falei, vou para essa prova. Mesma coisa, fui para Curitiba, corri ela para 2 horas e 31. Fui o terceiro colocado na faixa etária 20 a 24 de novo. E assim, Curitiba, todo mundo sabe que é pirambeira total. Sim. É uma das maratonas mais difíceis do Brasil. E eu fechei em 2 horas e 31 nessa mesma pegada, sem treinar específico nem nada. E aí, nisso, o João Paulo Diniz... Sensacional. Que, puta, sempre esteve ao meu lado ali, treinava junto. Puta ícone, né? Exato, referência total. Total. Ele começou a ver de perto tudo isso e começou a ficar no meu ouvido. Adriano, larga essa merda do triatlo, vamos pra corrida. Vai embora, pô. Larga essa porcaria do triatlo, vai pra corrida, embora. Você tem muito mais futuro. O que você tá fazendo aqui? Exatamente. Bicho? Para de nadar e pedalar e corre, cara. Mano. E eu batendo cabeça, insistindo e tal. Até que chegou dezembro de 99, teve a primeira edição do Long Distance Pirassununga. Tá? Que inclusive é o que tem lá que organiza, né? Isso, que acontece da Tubig, Putz, é da Tubig, isso mesmo. Né? São eles que organizam hoje. Na época, era organizado pelo Célio Balieiro, da companhia de eventos. Sim. Ele que organizou a primeira edição dessa prova. E assim, a prova estava fortíssima. Estava presente na prova o Renato Danta de Lucas, que um ano antes tinha sido o melhor brasileiro no Havaí. Tava o Roberto Lemos, que no mesmo ano tinha sido o melhor brasileiro no Havaí. Então, assim, a prova tava só cara de peso. Só os fera. E eu tava lá para fazer minha prova, pro que desse. Aqui de boa, né? Tô aqui na manhã e vamos ver o que vai dar. Exatamente. Fiz uma natação bacana, diferente do que é a minha natação hoje. Eu nadava bem naquela época, tanto que eu saí para 27 da água, os 1.900. Bom. Então, hoje eu nado para 32, mas você pensar, os 17 anos de corrida de rua no meio do caminho fez a minha natação sumir, né? Totalmente do que era. Então, hoje eu
com essa volta ao triatlon, não consegui retomar a natação que eu tinha. Mas naquela época, eu nadava bem. Mas assim, vamos pensar que ali, pro que era o nível da prova, saí ali entre os 20 primeiros da água, fiz um pedal legal, fiz 38 de média o pedal lá, naquele sobe e desce ali dentro da base aérea também e tal. Entreguei a bike ali em 10º alguma coisa e saí para correr. Aí foi. Aí, meu, a hora que eu pisei no chão, sabe aquela sensação de, nossa, tô bem, tá fácil, tá gostoso? As pernas estão fluindo, né? Exatamente. Aquele giro. E um calor ali na base aérea, meu, o sol literalmente frita, né? Fritando. Devia estar mais de 30 graus aquele dia, galera morrendo e eu correndo naquela sensação de, puta, tô inteiro, tô bem. E comecei a fazer um atropelo na corrida. Eu passava pelos caras, parecia que tava todo mundo parado. Era engraçado, assim. Quem era ultrapassado olhava, tipo... O quê? Onde? De onde esse porra é cara... essa que veio, né? Exatamente. Da onde que surgiu esse cara aqui? Então, assim, os caras não acreditavam. O ritmo pelo qual eu passava por eles, e eu fui o segundo colocado geral da prova, ou seja, eu busquei todo mundo, cheguei apenas 50 segundos atrás do Roberto Nossa, Lemos. olhando ali Ele, o cara. Não, o desespero dele olhando para trás, achando que eu ia ia chegar chegar nele. Então, assim, eu fechei a prova em segundo, geral, tá? Com 4 horas, 4 minutos e 4 segundos. 4-4-4. Tá? E aí que vem Fez uma tatu dessa 4-4-4? Não fiz. Pois é, cabalístico total. Total. E aí, sim, o grande momento da prova. Chuta para quanto eu corri os 21, depois de ter nadado e pedalado os 90 km. Faço nem ideia, cara. 1:09. Ou o quê? Eu corri 21 para 1:09. Você tem noção? É doido, cara. Então... Galera, isso é tipo assim, ó, cara, hã? Aí, ó. É louco, cara. Ou seja, você pensa, você conta nos dedos hoje quantos certeza. brasileiros da corrida de rua correm para 9? Então, quantos corredores de rua correm isso? Imagina num triatlo você correr isso depois de ter nadado. Exatamente. Pedalado, cara. Então, não é à toa que eu falei. Eu entreguei a bike em 10º alguma coisa e fui o segundo geral. Eu acho que o João Paulo Diniz estava certo. Não, cara. exatamente. Eu acho que você tinha que largar mesmo e focar na corrida. A hora que eu cheguei eu nadava no Projeto Aqua, né? Nessa época. Cara. Sensacional. E aí, a prova foi no domingo. Na segunda-feira eu cheguei lá para nadar. Ele chegou lá no vestiário. E aí? E agora? Vai continuar mesmo ou você vai correr? Ou finalmente você vai aceitar o meu convite? Aí ele chegou, Aí qual foi a deixa final dele, o que me convenceu realmente? Além da insistência toda de que era para largar o triatlo e ir para corrida de rua. Foi, vamos fechar um contratinho de 1 ano com o Pão de Açúcar, testa, vê como que é, vamos deixar a coisa acontecer, sente como que é o mundo da corrida, e aí você vai ter a oportunidade de ter um salário para você pagar a sua faculdade, que até então, fazer uma faculdade de educação física para mim era um sonho, e eu não tinha condições financeiras para tal. Era um sonho, mas porém um sonho distante, Exatamente. Né? A hora que ele chegou para mim e falou, vamos fechar um contratinho de 1 ano, você vai ter um salário bacana, você vai poder pagar a sua faculdade, que eu sei que é um sonho seu fazer educação física, não sei o quê. Aí sabe quando você começa a pensar, puta, é verdade, não tem nada a perder, vou arriscar. Vambora. E, puta, foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que legal. Graças a ele. Né? Então, a partir daí... Se transformou. Aí foi o que você falou, virou a chave de vez. Passei a viver um outro mundo completamente diferente. Então, se eu tivesse insistido no triatlo, eu teria sido só mais um triatleta mediano no meio de muitos. Ninguém saberia quem é Adriano Bastos hoje. Sem dúvida. Já estaria... Você é um puta cara referência, cara. Esse cara aqui, bicho, é uma referência. Quando a gente fala de corrida, maratona, a gente tô falando aqui a honra de ter um cara assim top, entendeu? No mundo aí de corrida e tal. E aí foi isso. Então, assim, a partir desse momento que as coisas começaram a acontecer de verdade. E a primeira delas de cara. Por exemplo, quando eu era triatleta, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Isso para mim era algo... Tipo, nunca? Nunca, né? Era algo totalmente distante. Fecho o contrato com o Pão de Açúcar. Fevereiro de 2000, eu começo a treinar especificamente só corrida de rua. Então, eu ainda insisti que eu queria fazer mais 2 provas de triatlon como minha despedida, que foi o Internacional de Santos. E o Sesc... Uma puta prova legal, inclusive. Sim, né, exatamente. Que, inclusive, foi a minha melhor marca de distância olímpica. Ou seja, eu fechei a despedida com a minha melhor marca de distância olímpica. Que legal. Chave de ouro, né? 1:54. 1h54. Segundo amador geral da prova. E aí, uma semana depois, eu fui para aquele Sesc Triathlon Caiobá, que era uma prova que eu adorava.
Voltei da prova, encostei a bicicleta, parei de nadar, foquei 100% na corrida. Ou seja, a partir daquele momento, agora eu vou viver isso de verdade. Com 2 meses de treino específico só de corrida, tirando a sobrecarga da natação, do pedal, abril de 2000, fui para a Maratona de Paris, aí que entra, que nem eu falei, a primeira oportunidade da minha vida dentro da corrida de rua, ou seja, nunca tinha viajado para fora. Já meteu um Paris. Pois é, com 2 meses de corrida de rua, tô eu lá indo correr a Maratona de Paris. Imagina para mim o sonho que estava sendo aquilo, Sem né? dúvida. Então já deslumbrou total, né? Falou, meu. E aí a questão de melhora de resultado. Eu tinha 2:28 como melhor marca de maratona em Blumenau, 99. 2 meses de treino específico de corrida de rua, fui para Paris, meti 2:21. Baixei 7 minutos de cara com 2 meses de treinamento. Passa um pouquinho aqui, velho. Dá um negócio aí, pelo amor de Deus, eu preciso melhorar o meu pace, dá até vergonha de falar quanto eu como. E aí aquilo que eu falei no começo, de a facilidade que eu tinha para a prova longa e o domínio que eu tinha dela em relação ao que eu estava fazendo. Então eu não era aquele atleta porra louca que fazia a prova na loucura, saía que nem louco. Não, eu era extremamente consciente em relação a dosar ritmo e tudo mais. E esse 2:21 de Paris, eu passei a primeira meia para 1:11 e a segunda meia para 1:10. Sensacional, cara. Não, porra, essa evolução, né? Você se entender com a modalidade, né, cara? Você tá no seu DNA, você tá na sua praia, né? Sim. Você navegar onde você se sente confortável. Exato. Você fala, cara, aqui é onde eu vou, aqui é onde eu me desenvolvo, aqui é onde eu me conecto e vai embora, né? Não, exato. Ao longo desses anos aí, cara, de todas essas maratonas que você fez, qual que foi a maratona que você falou assim, porra, essa maratona foda, tipo assim, eu tenho orgulho dela. Mas deve ter várias, mas tem uma muitas. Eu acho que tem uma com carinho assim, né? Aquela que você guarda e você fala, cara, essa foi foda. Qual que é? Olha, eu vou dizer que é a maratona... Ou mais do que uma, sei lá. Teria mais. Mas assim, se for uma que ficou marcado realmente e que através dela gerou um outro sonho que eu jamais imaginei alcançar, foi a Maratona de Santa Catarina de 2008, tá? Eu venci ela com 2:16:20, que é a minha melhor marca de maratona aqui no Brasil, tá? 2 horas, 16 minutos 16, e 20 20, segundos. tá? E aí, por que ela é a prova que me marca muito? Eu já vinha de várias vitórias da Disney, eu já vinha de várias vitórias em maratonas aqui no Brasil, pódio em Maratona de São Paulo, que vamos pensar que um pódio na Maratona de São Paulo, para quem é maratonista, tá mesmo na mesma proporção de um corredor de rua em geral pegar um pódio numa São Silvestre. Sim. Né? Então, qual é o sonho do maratonista? Tá no pódio da Maratona de São Paulo. E eu fui pódio top 5 dela em 2006 e 2007. Aí em 2008 eu fui sexto, 2001 eu tinha sido sexto. Então eu tenho um quarto lugar em 2006 e um quinto lugar em 2007 na Maratona de São Paulo. Então assim, tem aí bastante resultado bacana, maratona de Curitiba que eu já tinha vencido, mas a maratona de Porto Alegre que eu tinha vencido no mesmo ano que eu venci essa de Santa Catarina. Mas por que ela me marca? Porque ela foi uma prova que na hora que eu me posicionei para largar, que eu olhei para o lado, sabe quando você olha o nível da prova e fala, meu, hoje eu não chego nem entre os 10 nessa prova. Você olha e você fala assim, cara, você se sabota já no começo. Não, exatamente. Né? Eu tava descrente total do que eu poderia fazer naquela prova. Como vencer isso, cara? Então, é aquela coisa de, meu, vai, é o que tem para hoje, o que der, deu. Que vai dar, então, né? assim, eu já vinha, resultados que eu tinha com frequência, era correr maratona para 2:18, 2:19, era o comum. Então, eu já estava acostumado que essa era a minha realidade e que era isso que ia ficar. Até porque eu corria muitas maratonas no decorrer do ano, né? Então, eu não tinha aquela ênfase de eu vou treinar para uma maratona especificamente para tentar fazer uma baita marca nela. Não, eu fazia a prova quase todo final de semana, de tudo quanto é distância, né? E aí as maratonas, como eu já estava com isso na minha cabeça, de que 2:18, 2:19 é a minha realidade, e se qualquer maratona que eu corra para isso, eu estou no pódio, vou garantir uma grana, beleza, eu vou continuar focando nisso, que é o que está dando certo. E fui para Santa Catarina com esse mesmo pensamento. Chegou lá, na hora de posicionar, que eu falei, eu olhei para o lado,
atletas com 2:10, com 2:12, como melhor marca, estavam na prova. Aí foi isso que eu falei. Eu olhei e falei, hoje eu não chego nem entre os 10 nessa prova. Tava fortíssima. Motivo. Ela valia como índice ainda para o Mundial de Atletismo de Berlim, que aconteceria que é um marco, né? em Tipo, uma 2009. puta prova que todo mundo fala, meu, em Berlim, né? É igual em Boston, exatamente. Premiação dela, um carro 0 km. Tá? Então, você imagina. Aí você pega um carro 0 km naquela época, equivalia, sei lá, a 20... 30 conto. Por aí, exatamente. Então, se você pensar 20 e poucos mil reais em 2008, era grana. Pô, era como se fosse 50 mil reais até hoje é, né? Sim, tipo... exatamente. Então, a prova estava muito forte por esses vários motivos. Deu a largada, beleza, vamos que vamos. E assim, caindo uma tempestade, exatamente no dia da prova, mas caiu um dilúvio assim que alagou a pista. Sabe aquela coisa que você fala, essa prova vai ser uma desgraça hoje. Vai dar ruim. Já não basta a prova estar Tênis forte. Encharcado, aí, correndo com o pé molhado. Sabe você já dá aquela desanimada, fala, ainda vou ter que correr embaixo de chuva, tudo. Vai zoar. Mas fomos. Largou, aquela coisa. Começou a desenvolver a prova e eu lá, correndo com uma facilidade gigantesca no primeiro bloco. Tipo, alguma coisa tá errada nisso aqui, né? E assim, correndo com esses caras que normalmente já largariam, já sumiriam, né? E eles ali, no bloco comigo e tal. Na verdade, eu com eles, né? Formou um blocão ali de uns 30 caras e aquilo foi desenvolvendo. Eu olhava o ritmo, aquele ritmo mais forte do que seria o meu normal, mas eu estava bem e tal, e a prova foi desenvolvendo. Chegou na altura do quilômetro 15, eu comecei a me sentir tão bem, mas aquela coisa de tá tão fácil, eu comecei a brincar com o pelotão, né? De tipo... Deixa eu dar uma aceleradinha para ver quem vai dar. Eu vou começar a dar umas forçadas para ver quem vem. E aí nessa eu comecei a ditar o ritmo da prova, coisa que jamais passou na minha cabeça naquele nível, né? Tipo, como na minha vida que eu ia puxar uma prova com esses a galera vem aí. E eu comecei a dar umas pancadas de propósito para ver se a galera reagia. Eu forçava, sobrava meia dúzia. Eu forçava, sobrava meia dúzia. Daqui a pouco tava eu e mais uns 8 caras só, né? Dos 30 que estavam lá no início. Pois é. Então eu já destruí o pelotão fazendo isso, já deu aquela enxugada. Na altura do quilômetro 20 e pouco, 2 atletas foram para frente, deram uma distância em cima do pelotão. Sprint lá. Eu deixei e fiquei ali com o pelotão. Nesse pelotão, inclusive, tinham 2 quenianos e tudo mais. Falei, é aqui que eu vou ficar, não vou arriscar não. Acabou que nesse decorrer dos quilômetros passando, a altura do quilômetro 30, tô eu e o queniano e só mais um desses caras na frente. Né? Ou seja, eu já era o terceiro colocado geral da prova. Que é onde todo mundo fala que a maratona começa no quilômetro 30, né? Exato. Aos pouquinhos a gente conseguiu buscar esse outro atleta, acabou que a prova ficou entre eu e o queniano. Né? Tipo, eu olhava pro lado, falei, agora a coisa vai pegar, né? E aí eu tentava forçar, ele reagia. Isso a gente tava 3:10 por quilômetro. 3:10 por quilômetro, pra mim, já era o limite do limite, né? Então eu falei, se eu tô forçando e o cara tá reagindo, o cara tá guardando. E aí eu comecei a segurar, falei, vamos ver até onde isso aqui vai, né? E eu fui deixando pro final total. A hora que... várias vezes eu tentava forçar, ele reagia. Falei, vou guardar... Vou estar me desgastando agora. Exatamente. Pra quê, né? Eu vou deixar pro final mesmo e vamos ver o que dá. A hora que faltava, sei lá, uns 200 metros, entrando pro funil mesmo de chegada, que você já visualiza o pote e tudo mais, falei, é agora. Eu vou sair, se ele vier, paciência. Tipo, eu coloquei na cabeça assim, pelo menos, eu não lembro quanto que era a premiação do segundo colocado, acho que era 15 mil reais o segundo colocado. Eu falei, na pior das hipóteses, 15 mil reais já é meu. Pensei comigo, se eu não ganhar o carro, 15 mil já tenho na mão, beleza, tá bom demais. Foi uma prova que eu nem imaginava estar no pódio. Entrou, não é que entrou pro funil, mas eu dei uma cacetada. Sabe quando você vai... Vai agora, sangue nos olhos. Pra morte total. Bora. Nessa que eu reagi, que comecei a forçar, que eu olhei pro lado e eu vi que ele não veio, eu falei, puta... Não, é minha. Não, aí você cresce mais ainda. Essa é uma hora perigosa, né, Sim. cara? Porque esse momento que você desconecta, né, com o seu objetivo, que dá aquela sensação de falar, cara, eu ganhei, eu cheguei, é hora que os campeões perdem nessa hora. Exatamente.
Mas, puta, na hora que eu reagi, que eu comecei a forçar, correr igual um doido, que eu olhei, que eu vi que ele não veio, né? Que ele começou a ficar, eu falei, meu, É minha. é minha, é minha. Eu só olhava pro poste, meu, e tentava continuar correndo o mais forte possível. Eu ganhei dele por 5 segundos. Em 200 metros eu abri 5 segundos dele, foi aquela diferença assim de cruzar, Pum. o cara já chegar também. Então assim, Sensacional. essa prova ela me marcou por tudo isso. Primeiro, por eu ter entrado totalmente desacreditado nela e do nada pintar uma vitória dessa, pelo prêmio, né, de ganhar um carro 0 Sim. km, que, nossa, era algo que para mim nunca passou na minha Sim. cabeça, ganhar uma maratona desse nível, ganhar um carro 0 km e tal, e o sprint final em cima de um queniano, né? Ou seja, quem não sonha em dar um sprint Sprint num final queniano. num queniano, né? Então isso para mim foi Marcante. uma junção de tudo e o tempo, né? A melhor marca de maratona aqui no Brasil. E aí, automaticamente, ela me gerou a classificação para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo em 2009, em Berlim, que eu fui fazendo parte da delegação mesmo, igual um atleta vai para uma Olimpíada, como parte realmente da delegação brasileira. O Mundial funciona da mesma forma, então não é que nem quando você consegue a vaga do Mundial de Triatlon 70.3, a vaga de Kona, que você tem que pagar a inscrição, pagar a viagem. Não, você vai, nesse caso, você vai convocado mesmo. Você vai com tudo pago pela confederação como um atleta que vai representar o Brasil de fato, igual numa Olimpíada. Então, o Mundial funciona da mesma forma. Então, isso para mim foi algo além do que eu imaginava um dia alcançar, Chegar. né? Tipo, estou no Mundial representando o Brasil, Sim. né? Eu e simplesmente os outros dois melhores brasileiros da atualidade, que eram o José Teles e o Marilson Gomes dos Santos, que foram os outros dois brasileiros que representaram o Brasil nesse Mundial, e onde eu fiz a minha melhor marca de maratona de 2 horas 15:39. Sensacional. Então foi um conjunto de tudo que você viu que... É outro patamar, cara. É outro patamar. Que prova que é aquela que você fala assim, cara, perdi essa bagaça que eu tô morrendo de raiva. Aquela que dói. Deve ter uma ferida aí até o... Olha, eu não digo de perda em relação que nem vai maratona, aquela prova para qual eu treinei, que não atingiu um resultado que eu desejava, tudo mais, mas a minha grande frustração como atleta é Conrads Marathon, né? Me arrependo até hoje do dia que eu resolvi me aventurar na na ultramaratona. outra, né? Ah, cara, puta, é legal você ter falado isso porque, pô, né, a gente se segue e eu compartilhei até o seu post e tal, e eu acho que é legal abordar esse assunto com a galera. Lógico, tem ultramaratonistas, né, tem a galera que faz, que pratica, mas eu acho que serve um alerta, né, de algumas coisas que o machucar, a gente se machucar, se a gente, né, não tiver isso, traz um prejuízo tão grande para o nosso preparo, para a nossa vida, para a nossa atividade, porque é doído, né? Tudo que a gente fez, que a gente treinou e hoje a gente não consegue mais fazer por conta de uma Sim, lesão. exato. Conta essa história pra gente aí que é legal, eu acho que... Sim, não, vai de contra isso total, realmente. É aquela coisa, cada um no seu quadrado, né? Então, exato. eu me aventurei em algo que não era para mim, mas, óbvio, não dava para saber. Eu só descobri na prática, por isso esse arrependimento, né? Então, pode dizer que no meu auge total, ganhando tudo quanto é prova aqui no Brasil, ganhando várias provas fora, ganhando maratona da Disney. E aí eu coloquei na cabeça esse negócio aí da Conrads, né? De tipo, eu tenho essa facilidade gigantesca para maratona, tenho essa facilidade para provas longas. E aí eu comecei a olhar os tempos que a galera, os primeiros colocados faziam lá na Conrads. Comecei a ver premiação dela. Falei, putz, eu consigo... Dá pra ir. Dá pra ir. Eu consigo chegar entre os 10 dessa prova, que a Conrads, para quem não conhece, é a maior ultramaratona do mundo, né? Ela acontece na África do Sul. Ela tem o ano que ela é sentido subida, o ano que ela é sentido descida. O ano sentido subida são 87 quilômetros, o ano sentido descida 89. Não que você fica 87 quilômetros subindo sem parar e vice-versa. Correndo. Você tem um tobogã a prova inteira. Ela é um baita de um sobe e desce em todo o seu decorrer, só que no ano que ela é sentido subida, você mais sobe do que desce. E no ano que ela é sentido descida, você mais desce do que sobe, mas
você tem todo esse Por desgaste conta da ondulação. da sobe e desce, ondulação, sobe e desce. exatamente. E aí eu comecei a pesquisar sobre ela, tudo, e eu encanei que eu queria ir para essa prova, que eu tinha chance de chegar entre os 10, que seria uma oportunidade de me destacar numa nova modalidade também, de me tornar conhecido dentro desse mundo da ultra também, né? E assim, porque fazer ultra por fazer, a gente tem várias aqui e tal, mas sabe quando não é aquela coisa de ir lá fazer uma ultra qualquer? Não, se é para quero fazer aquela. se é para fazer essa brincadeira, eu vou logo Naquela. na que é a rainha dos olhos de todo naquela. mundo. Exatamente. Então, eu treinei arduamente para essa prova, tanto que fazer longão de 42 quilômetros se tornou algo normal no meu final de semana. Então, você imagina. Correr uma maratona de final de semana. Eu vou dar uma corridinha Não, lá, quando você vai correr 42, assim, uma mais leve. Então, era bem Eu já isso volto mesmo. para almoçar. Exatamente. Então, assim, ia para a USP de sábado, longão do sábado lá na USP. 42 quilômetros, 45 quilômetros, 50 quilômetros. Cheguei até a fazer um longão de 60 lá dentro da USP, subindo 10 vezes a biologia. Só para você ter uma ideia. Nossa, pirambeira. Pois é. Detalhe. Só- Não, e você vê o que era meu nível naquela época, né? Assim, a facilidade que eu ainda tinha para correr, ainda vivendo, né? Como eu falei, o meu auge ainda como maratonista profissional, que eu corria as maratonas ali todas para abaixo de 2 horas e 20. Eu saía para fazer esses longões, que nem o longão de 60, por exemplo, eu fechei ele para 3,47 de média final, com as 10 biologias no meio. 3,47 por quilômetro. Eu passava a distância da maratona. Galera, isso é surreal, cara. Hã? Fala aí. Pois é. Eu passava a distância da maratona dentro desse longão para 2 horas e 40. Brincando, sabe aquela coisa? Então, Fácil. Então, Rindo, né? A hora que eu Conversando, passava- ligando pra alguém, falando assim, pede uma pizza, Ô mãe, faz o arroz aí, que tá vindo, né? Coloca mais água no feijão que eu tô levando alguém aí. E assim, aí é uma coisa até que passava na minha cabeça na hora. A hora que eu passava 42, fazendo o longão, eu olhava 2 horas e 40, eu pensava comigo, nossa, e tem gente que se mata para fazer esse tempo. Não menosprezando, mas para a fase que eu vivia naquela época, Sim. puta, eu olhava aquilo e falei, nossa, Né? é uma coisa Normal. tão fácil, né? E hoje, você pensar, hoje, eu não corro uma prova de 21 mais para esse pace. Né? Não. Você vê, não. Por conta dessa Não, outra. por questão de idade também e tudo mais, né? Já vamos pensar mais. E essa outra fez o que aconteceu? Assim, Então, tipo, e aí assim, fui com toda essa sede ao pote aí, né? Confiante de que eu ia realmente me dar bem nela, tudo mais. Fui para ela, deu a largada da prova. Eu sabia que tinha que correr já lá na frente com o grupo principal. Eu sabia quem era o campeão do ano anterior. Então eu já saí tentando correr junto com ele, né? E falei, o que esse cara fizer, onde ele estiver, eu vou estar junto. Né? Era a minha referência. Onde ele for, eu vou. Exato. Então, assim, já de cara me enfiei ali no bloco líder, quilômetro 1. Tá? Aí você pensa, os caras largam para correr 87 quilômetros subindo. Para quanto você acha que a gente vai passar o primeiro quilômetro? Para quanto você acha que os caras passam o primeiro quilômetro? De uma ultra dessa? Eu quero acreditar que eu acho que a estratégia não é começar muito forte. Né? Porque, teoricamente, você vai quebrar lá no final. Né? Mas, sei lá, para 4 e pouco... Passamos o primeiro quilômetro para 3,22. Ô, louco, cara. 3,22. No primeiro. Primeiro, de cara. Mais 80 na frente. Exatamente. Essa é a realidade da prova, só para você ter uma ideia. Aí, os primeiros 25 quilômetros, só subindo sem parar, mantendo média de 3,40, 3,45 por quilômetro. Subindo. Nossa. Tá? Aí, o que aconteceu? Chegou na altura do quilômetro 40, comecei a ter cãibra, mas assim, começou a vir uma cãibra atrás da outra. Aí eu comecei a caminhar várias vezes, repetidamente, então dava espasmo de cãibra, caminhava, tentava voltar, corria uns quilômetros, daqui a pouco dava cãibra de novo, e assim, o pelotão que eu deveria estar junto já sumiu, foi embora. A partir daí eu já comecei a me tornar só mais um na prova, né? Então começou a vir E o mental muito forte. Não, né? exatamente. Aí começou a vir um atrás do outro me passando, eu só sendo ultrapassado. Daqui a pouco, na altura do quilômetro 60, por exemplo, começa a passar as líderes por mim, né? Então já você vê o quanto que eu já estava de fato sendo só mais um na prova. Então, assim, isso para o psicológico, destruiu. Ou seja, eu fui totalmente confiante. Você imagina, meses treinando para aquela prova, acreditando no resultado. Foi um baita way aqui no Brasil de que
ia ser a primeira chance efetiva de um brasileiro no pódio da prova, tudo mais. Então fez todo um rebuliço aqui na questão de divulgação. A ASICS mandou um fotógrafo para me acompanhar lá, pagou toda a viagem do fotógrafo para me acompanhar de perto na prova, para fazer toda a cobertura, e tá lá o Adriano se arrastando, andando na prova. Como lidar com isso, cara? Porque assim, você é um cara de alta performance e tal, né? E a gente, como amador, né? Também acontece isso, né? Todo mundo tá sujeito. Sim. O esporte é isso, né? Acho que o esporte faz parte disso. Que dica que você dá pra galera, assim, do entendimento desse não? Como entender isso? Como superar isso? Para que você continue fazendo, né? A sua atividade esportiva, você continuar no seu objetivo. Como que é esse entendimento dessa frustração que dá? Depois que ela já aconteceu, você disse. Até depois ou até na hora, né? Tipo, cara, que na hora dá um... Sim. Cara, você fala, você desconecta total. A minha vontade de desistir da prova era total. Enorme. Passava as piruinhas recolhendo quem estava desistindo da prova. Cada piruinha que passava, eu pensava, entro ou não entro? Entro ou não entro? Sabe, sabe quando você ficava pensando, se eu desistia, entrava nela, aí eu ficava naquela, não, vou continuar aqui. O mental sabe muito o que forte, mais cara. me segurou na prova? O compromisso que eu gerei com quem estava aqui. Sabe aquela coisa das pessoas que acompanharam, toda aquela preparação, a expectativa que as pessoas ficaram, não sei o quê. Eu falei, nem que seja andando, mas eu vou completar essa prova por quem está lá esperando qualquer resultado que seja. Né? Então, eu assumi esse compromisso comigo naquele momento de por quem ficou no Brasil torcendo na expectativa, eu vou até o fim dessa prova, nem que eu tenha que completar ela andando. Mas eu vou. E assim, eu fui levando do quilômetro 60 ao 66, eu andei durante 1 hora, ininterruptamente. Fiquei 1 hora caminhando durante 6 quilômetros. Pra você ter uma ideia, foi o momento que eu comecei a me hidratar, consumir muito mais alimentos, e aí começou a dar uma estabilizada melhor na musculatura. Aí eu consegui voltar a trotar de novo para completar a prova. Fechei em 6 horas e 52, em 96º geral. Dentre 18 mil participantes. Andando. Exato. Mas essa questão da frustração, eu vou te falar aqui. Assim, o primeiro, essa questão do compromisso com quem estava aqui foi o que me segurou dentro da prova. Mas, para mim mesmo, foi aquele momento assim de pensar, bom, já deu tudo errado mesmo, agora vamos seguir adiante, vou completar essa e volto pro Brasil, desencano desse negócio de ultra, volto pro que é o que eu faço bem mesmo, vamos tentar recomeçar do zero de novo, focar de novo nas minhas provas, naquilo. Então, assim, a questão do que estava dando errado naquele momento era um risco que eu corri, então eu falei, já deu. Já foi mesmo, não tem como reverter isso aqui, então agora vamos continuar batalhando em cima daquilo que sempre deu certo. E eu me prendi em cima disso, ou seja, então uma dica que eu tenho que dar para uma pessoa hoje que tentou algo que deu errado, use isso como uma vivência negativa, mas principalmente como um aprendizado. Um aprendizado para você trabalhar em cima daquilo que você tem como ponto forte, né, com aquilo que você tem como facilidade. Então traga esse erro para dentro do que é a sua vivência, no que você faz bem, para você aperfeiçoar ela ainda mais. Né? Então... É isso aí. Tá vendo, galera? Uma dica aí. Então, isso acontece com qualquer pessoa, né? Nós, amadores, profissionais, também ocorre. Adriano, a sua imagem está muito relacionada no Instagram, né? A gente vê muito a questão do Mickey, né? Uma conexão total só bike, né? O desenho Sim. lá. A cor rosa, né? Eu já vi seu carro lá do Adriano Bastos, tal. Qual que é essa história aí? Conta aí, Mickey, essa cor, como que... Uma curiosidade até minha. Sim, não, lógico. Primeiro, o símbolo, né? Aquele Mickey Darth Vader, que virou a marca registrada da assessoria. Isso eu quis... Primeiro, essa junção, né? Com a questão de eu ser octacampeão da Maratona da Disney, de gerar essa referência, né? Então, quando as pessoas falam em Maratona da Disney, já lembra do Adriano Bastos, que ganhou 8 vezes a prova. Ou, quando fala, Adriano Bastos, aquele cara que ganhou a Maratona da Disney. Então, um leva o outro. Né? Então, já ficou uma coisa identificada. Tá conectada. Né? Exatamente, uma junção, realmente. E aí eu quis, em cima disso, criar alguma imagem
que trouxesse essa referência, né? De quando as pessoas batessem o olho e falavam, nossa, aquele símbolo é do Adriano, ou aquele símbolo é da assessoria do Adriano. Então eu usei essa imagem do Mickey, tornando ela algo assim um pouco mais sombrio, digamos assim, que leve Não, é sensacional, né? Daquele... Tá, né? Exatamente, não pro lado de maldade, mas aquele lado de Sim, aquele misterioso, força, exatamente. tal, Então, mistério. Exato. Então criou esse Mickey Darth Vader, que virou o símbolo da assessoria esportiva de fato. E a cor rosa, né, que hoje virou a minha uniformização pessoal Sim. também, mas que começou na assessoria esportiva por causa dos alunos homens, tá? Que acho que foi em 99, não, desculpa, em 2008 ou 2009, acho que foi 2009, a gente fez uma edição especial de camiseta cor-de-rosa para as alunas, tá? Então a uniformização da assessoria esportiva ela era cinza. E aí a gente quis quebrar um pouquinho isso, Paradigma, transformar. trazer algo mais alegre para as meninas, né? Então vamos fazer uma edição cor-de-rosa para as meninas? Produzimos essas camisetas. E aí, quando os homens viram, falaram, pô, por que não fez pra gente também? Né? A gente jamais imaginou que os homens fossem usar a cor-de-rosa, né? A hora que eles olharam, que eles falaram, por que não fez pra gente também? Aí, tá, mas se tivesse feito pra vocês usariam? Lógico que sim. A partir daí, virou rosa. Então, a produção do ano seguinte já foi feita em rosa e ficou como marca registrada da assessoria desde então. Não, e é uma marca, cara, registrada, né? Você vê o AB, você vê o carro lá, AB rosa, você fala, cara, o Adriano tá aí, né? Exato. E a galera da assessoria, que é difícil, né? Você vê uma camiseta rosa, você fala, cara, cadê o Adriano? Tá aqui, né? De longe. Isso é legal porque, assim, você identifica o aluno de longe, seja no treino, seja na prova. Então, quando eu tô como treinador na prova de apoio apenas, né, que eu não estou competindo, putz, eu consigo visualizar o aluno já vindo lá longe, né? Então você já fica ligado, às vezes quer tirar uma foto do aluno, você já sabe que ele tá chegando e tal, então isso é bem bacana. Que legal. Cara, fala um pouquinho da assessoria, que você, né, qual que é o serviço da assessoria, onde que a galera te encontra, os serviços que vocês prestam. Hoje a assessoria ela já vai completar 16 anos, em junho agora desse ano. A gente tem tanto o acompanhamento à distância quanto o presencial. Então eu tenho alunos aí espalhados pelo Brasil todo, alunos fora do Brasil, inclusive. Né? Então eu, Adriano, pessoalmente consigo prestar esse serviço diretamente para eles. Então isso, no meu ver, é o ponto positivo da assessoria e o ponto forte da assessoria, essa individualidade com o aluno. Né? Então, o aluno virtual, que é esse aluno à distância que treina comigo, a planilha dele é elaborada por mim, pessoalmente. O dia a dia de acompanhamento, de feedback, ele faz comigo diretamente, por WhatsApp. Uma conexão. Pelo aplicativo e tudo mais. Então, não é um professor meu cuidando dele. E sim, ele está aos meus olhos, aos meus cuidados direto. Quando a gente fala do aluno virtual, que é esse acompanhamento à distância. E aí a gente tem os pontos de treinamento presencial aqui em São Paulo, que a gente tem ponto do Parque Ibirapuera, ponto da USP, né? Então a gente tem os treinos aí de terça e quinta de manhã e à noite no Ibirapuera, terça e quinta à noite na USP, quarta e sexta de manhã na USP, e eu fico pessoalmente no ponto da USP, então os alunos que treinam na USP eles treinam diretamente comigo, no ponto de Ibirapuera são outros 3 treinadores. De sábado a gente tem um ponto de apoio lá na USP também, então... Puta estrutura, né, cara? Exatamente. Então a gente conseguiu montar algo bem bacana, que está crescendo bastante, e o que mais mudou no perfil dentro da assessoria esportiva tem sido o público. Antigamente a assessoria estava indo muito para um lado do aluno performance, né? Que a gente achava que é a pessoa que procura, que era o chamariz, que a gente tendo alunos que corressem bem, isso ia trazer visibilidade, ia chamar outros alunos que buscavam também performance, e a gente começou a perceber que não era bem isso, né? Está muito relacionado hoje com qualidade de vida, exato, né, Adriano? A galera tem procurado, ou até... eu tenho sentido isso da preocupação das pessoas de procurar algo saudável, algo de qualidade de vida, e aí corrida, ciclismo, né? Sim, exato. É o que vocês têm sentido lá. Exatamente. Então, assim, a gente virou totalmente a chave em relação a isso. Então, desde 2019, a nossa ênfase tem sido
totalmente em cima do corredor amador iniciante, né? Então é aquela pessoa que às vezes ela tem vergonha de ir para uma academia, se sente deslocada, acha que ela não vai ser aceita num determinado ambiente onde tenham pessoas que já treinam num nível maior, tudo mais. Então a gente começou a focar totalmente nesse público, ou seja, o gordinho que quer começar a correr, que quer perder peso, que quer melhorar condicionamento físico, o aluno iniciante que acha que não leva jeito para correr, mas na verdade ele só nunca soube como colocar isso no seu dia a dia de fato. A técnica, né? Algum aprendizado, alguém falando assim, ó, faz assim, né? Exato. Corpo, postura, Sim. né? Passada, seu tênis, né? Exatamente. Então, assim, a gente passou a focar muito mais nesse público mais qualidade de vida, que tem a corrida como algo a mais aí no seu dia a dia, como um momento de lazer, de prazer, e resultado, a partir daí, passou a ser consequência. Lógico que a gente tem os alunos que correm num nível mais avançado, que buscam essa questão da performance, que querem melhorar tempo, até mesmo esses iniciantes, conforme vão pegando gosto, começam a participar, vai lá, faz a primeira provinha de 5, aí já se empolga, quer fazer a próxima de 10, aí quer começar a melhorar tempo. Então, assim, isso acaba sendo um processo natural, consequente, né? Mas a questão de priorizar performance, putz, isso ficou para trás e hoje é mostrar para a pessoa primeiro o prazer e o benefício de praticar corrida de rua. Resultado, performance, vai ser consequência dentro daquilo que cabe na rotina dela, no objetivo dela. Até do seu objetivo, né? O que você quer, né? Sim. O que você quer, né? Você está vindo para correr por uma questão de saúde, você quer uma performance, Exato. né? E eu acho que o legal das assessorias, eu acho que é o entendimento da necessidade da pessoa que vai procurar uma assessoria. Porque não significa que todo mundo que procura uma assessoria quer algo de performance. Exato, né? sim. Tem gente que quer algo de performance, mas tem gente que está procurando algo para uma qualidade de vida. Sim. Então, você gerar planilhas de alta intensidade para quem procura uma questão mais de saúde, Sim. às vezes gera frustração, Exato. gera desânimo, machuca, Sim. né? Porque a pessoa se coloca num estágio que não está preparada fisicamente, Exatamente. a importância do fortalecimento muscular, né? Sim. Envolve todas essas questões. Não, é isso mesmo. Então, assim, hoje eu vou falar que 80% do meu público é mais esse público iniciante. Até mesmo o aluno virtual, pegando já um leque nisso que você acabou de falar, quando ele começa a treinar comigo, a primeira planilha que eu desenvolvo para ele é pensando até num passo para trás, para que ele realmente consiga executar aquele treino sem dificuldade, sem gerar a frustração, né? E isso eu já deixo claro para ele, ó. Eu sei que você pode mais, mas essa primeira planilha, vamos deixar assim, bem leve mesmo, sente como é que tá. Se você achar que tá fácil demais, a próxima a gente já evolui um pouco, mas eu prefiro que você consiga realizar esse treino de fato na íntegra, sem dificuldade, do que eu te mandar algo que de repente você vai começar a perceber que não consegue dar conta e vai desistir antes de tentar, né? Então isso já é super alinhadinho, até a questão do presencial. Chega a aluna nova lá, totalmente despreparada, descondicionada, e aí ela percebe que os olhos estão mais para ela do que para o cara que está correndo lá na frente, né? Então a pessoa ela passa a se sentir integrada de verdade, passa a ser vista, né? Como ela nunca imaginou. Cara, agora eu queria falar um pouquinho de um assunto também com você sobre vida, relacionamento, né? E aí eu trouxe um vinho pra gente degustar. Opa! Né? Aqui, que é o vinho, inclusive, que eu trouxe de presente para você. Mas para a gente continuar esse bate-papo, eu vou pegar aqui o vinho que eu trouxe para a gente poder ir tomando. Perfeito. E batendo um papo. Tá ótimo. E como você falou que isso aqui não é enfeite... Não, por favor. Bora comer um queijinho também. Não poderia ser outro vinho a não ser esse, né? Da nossa criação, Opa. Maratonas, né? Que representa aqui a Maratona 42K. É um Syrah, né? Que a gente desenvolveu pensando aí, a uva Syrah é uma uva forte, estruturada, robusta, né? Como uma maratona requer que seja, né? Uhum. E aí a gente vai provar esse vinho aqui, mas eu trouxe outro para você levar. Opa!
para você tomar lá na sua casa, com a esposa. Legal, legal. Né? E como que o vinho entrou na sua vida, cara? Como que ele surgiu aí? Qual foi a primeira vez que você tomou vinho? Como foi? Você lembra? Nossa, faz tempo, viu? Faz anos. Vou te falar que na adolescência ainda entrou aí a primeira taça de vinho, mas que passou a fazer parte, assim, realmente, eu acho que nos grandes momentos de comemoração, né? Nas grandes ocasiões, então, seja numa festa de aniversário, seja no Natal, no Ano Novo, então ele passou a estar sempre presente, Presente. né? Então, mas eu acho que o significado do vinho é realmente Saúde. saúde. Tintim. Eu acho que ele tem um significado meio de comemorar, celebrar grandes momentos, né? Então, quando você está feliz com algo que você conquistou, que você realizou, alcançou, sempre remete a essa questão de vou tomar um vinho, vou tomar um espumante. Então, acho Aquele que momento é que eu falo assim, né? Vocês de alta performance, eu acho que está muito relacionado à bebida alcoólica naquele momento que você se permite a isso, algo, você exato, fala assim, ó, nesse momento eu exatamente. posso e mereço, É, né? é, Tipo, meio que a minha recompensa por ter realmente alcançado algo que eu almejava muito, né? Então, eu particularmente eu não tenho o hábito do vinho no meu dia a dia, né? Como eu vejo muitas pessoas de chega em casa à noite, vai lá, toma sua tacinha, um jantar. Isso para mim realmente não é hábito, mas aprecio um bom vinho sim. E a única coisa é que eu coloco ele apenas em momentos que eu considero importantes, importante, que tenham uma, significado para ele, de exato. fato. Alguma história romântica aí nessa jornada do vinho com vinho, um Olha, pedido de namoro aí ou não? não, vou te falar que Kona, por exemplo, a minha participação no Mundial de Kona teve um grande motivo para ter aberto aí um belíssimo de um champanhe que eu pedi a minha esposa em casamento lá, Lá? lá. E para minha surpresa, isso eu não sabia, ela mandou produzir um rótulo. Ela pegou uma Verglicot, levou para Kona, que ela foi para mim, Aham. foi comigo para lá, né? Só que ela não tinha me mostrado. Foi escondida na mala dela, essa Verglicot, e ela mandou fazer um rótulo escrito Kona 2019, com meu Que nome e tudo legal. mais. E aí, no dia que eu completei a prova, né? Quando a gente chegou na casa que a gente tinha alugado lá, aí ela me mostrou e a gente abriu, né, para comemorar a questão de eu ter completado a prova. E aí, junto a isso, veio uma surpresa que teve um motivo a mais também para abrir esse champanhe. Que eu cruzei a linha de chegada com uma faixa pedindo ela em casamento. Que legal, Ou cara. seja, teve um duplo. Casou. Total, então teve um duplo sentido aí essa champanhe nesse dia, né? Ou seja, de comemorar a minha conclusão da prova Ô, e o pedido de casamento. ô, produção, então eu vou ter que mudar o vinho. Eu não posso entregar esse um tinto, eu tenho que entregar um espumante pra ele. Opa! Depois dessa história linda aqui, cara, não tem como, né? Você tem que chegar em casa e falar, olha, revivi a história, tá aqui um Pois é. espumante. Você vai receber Não, um não. Mas espumante. esse eu faço questão também, porque, Não, ó, você vai bota levar. aqui. Não, esse Ó, aqui isso daqui, ó, galera, ó, isso aqui simplesmente representa tudo que eu vivi durante 17 anos da minha vida. 17 anos como maratonista profissional, 17 anos que foi aí onde eu realmente fiz a minha história na corrida de aí. rua, então nada melhor do que um vinho 42K. Você falou de momento, de a gente estar comemorando um momento especial, a gente estar com vinho nesses momentos. Foi uma das preocupações que a gente teve quando a gente criou o Momento Dynami e até a marca Dynami. Todos esses vinhos levam essa narrativa, né, da modalidade esportiva, uma conexão total comigo, eu como um Sim, triatleta amador, quis trazer o significado, as características das provas do triatlon para os vinhos e as provas individuais também para o vinho, né? Fazer essa conexão entre
o esporte, o tipo da uva, o tipo da harmonização. Então a gente teve essa preocupação muito grande e resultou nesse trabalho assim lindo aí que a gente está E o entregando. sabor disso aqui tá... Gostou? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. O frutado dele, você sente, né? E o mais legal que era um vinho nacional, né? A gente hoje ainda não tem no Brasil essa conexão entre Brasil e vinho, né? Quando a gente fala assim, fala coisas do Brasil. Vamos falar carnaval, samba, praia, né? Mas a palavra vinho não vai estar associada nesse É verdade. brainstorm quando você As fala. pessoas, quando pensam em vinho, associam a Chile, Argentina, Itália, França, Portugal, menos Brasil. E a ideia foi a gente começar a trazer um pouquinho de valor, trazer de sentido para mostrar que o vinho nacional, o vinho feito no Brasil também é tão bom quanto, Sim, né, não, os isso... vinhos. Eu vou dizer que fazia tempo que eu não provava um vinho tão bom, tão saboroso. Assim, ele não tem aquele seco que amarga, sabe? Que amarra a boca. Não, como eu falei, ele é um frutado gostoso, mas se sente que é um vinho encorpado, forte. Que legal. Não, maravilhoso. Cara, aquele dia que eu te liguei e falei assim, pô, Adriano, desenvolvi um projeto da Dynami com os vinhos narrativa e a gente criou os rótulos da modalidade e tal, não sei o que. Cara, e aí? Topa vir com a gente? O que foi esse assim de falar, cara, puta, acho que esse cara tá muito louco, ou o cara tá inventando um negócio top, como foi esse... Pra mim foi uma reação meio surpresa, Você tava né? indo pra praia, não tava? Eu tava em Ilha Bela. Você tava em Ilha Eu tava em Ilha Bela. Bela, exatamente, quando a gente teve essa conversa. Foi meio surpresa, assim, porque eu fiquei pensando, mas, putz, vinho, atleta, sabe? Onde entra isso, né? Como essa essa junção... conexão, né? Exatamente. Eu fiquei meio perdido na informação, né? De entender qual que seria a ideia de fato, mas quando você começou a explicar essa questão de rótulos, né? Que identifica as modalidades e traz para esse lado do consumo deles como um momento realmente de você ter esse vinho para comemorar uma grande conquista, um grande momento, tudo mais, eu acho que tem tudo a ver, né? Então, é o prêmio, né, cara? Exato. Que eu falo, vocês, atletas de alta performance, né, vocês não tomam vinho constantemente, né? E a ideia nossa também não é essa, né? A ideia nossa é trazer para os atletas de alta performance, para os profissionais, que no momento que for possível vocês se permitirem a tomar esse vinho, que esse vinho seja da Dynami, porque ele foi pensado, ele foi cuidado, a gente teve muitos critérios utilizados, tipo da barrica, Legal. o tipo da uva, a apresentação do produto, né? E sem dúvida a qualidade do produto. Sem dúvida, dá para ver claramente que é um vinho de primeiríssima qualidade, sem deixar nada a desejar a qualquer vinho importado e com esse lado bacana, né, da rotulagem temática, né? Então, o cara que é da corrida vai tomar o maratonas, o cara que é do triatlon vai tomar o TT, ou algum eu não lembro quais são os outros que levam a temática triatlon. Tem o Iron, né? Que é a somatória, tem o Nice. Né? Por exemplo, o rótulo que a gente criou, simbolizando o Ironman, simbolizando o Iron 70.3, o Olímpico e Sprint, nos rótulos existem algarismos romanos. Legal. Que é o somatório das distâncias das provas. Então, se a gente pegar o Ironman, a distância das provas carrega em seu rótulo esse algarismo romano. O Kona, por exemplo, ele carrega a minha data de nascimento, que acabou virando uma marca que leva em todos os outros rótulos. Então, essa curiosidade, esse cuidado de criar algo especial, algo que se identifique com a pessoa, porque eu falei assim, eu como triatleta, cara, se eu terminar uma prova de um Iron, como terminar um Olímpico, eu tenho uma garrafa de vinho que está totalmente conectada comigo, cara, é a minha lembrança, a minha recordação de algo que, cara, eu lutei, eu batalhei, eu abri mão de coisas pessoais, família, em prol de algo que eu consegui, Exatamente. cara. Eu quero isso aqui pra mim, entendeu? Eu quero ter na minha casa, cara, eu vou levar comigo. Essa foi a ideia de a gente ter criado isso. Perfeita a ideia, eu acho que vai fazer um grande sucesso. Então, até pegando aqui na prática o Maratonas, que esse Sirra que está aqui na mesa agora, o cara que está treinando, sabe o que abdicou de coisas para completar sua primeira maratona, ele vai lá, faz ali a sua estreia e ter um vinho desse para comemorar,
A prova desse, esse né? grande momento, né? Então, assim, é um baita de um significado, né? O cara pegar e falar, eu quero ter aquele vinho, abrir ele no dia que eu vou completar a minha maratona e ele vai ser a minha bebida de comemoração, né? Que Então, legal. acho fantástico. Produção, preciso do vinho dele de presente e o espumante também, que tá aqui atrás. Enquanto a produção vai Opa. buscar o espumante, Obrigado. tá aqui seu Opa. vinho. Exatamente ele, ó. É, não é? Abre aí, olha aí pra Aí, conferir, ó. hein? Tá aqui, ó. Aí, galera. Tá aí. Sensacional. Boa. Maravilhoso. Espero que você goste, cara. Acho que tem uma identidade, sim, total com você. Não, qualidade fantástica do. Ó, tô aqui provando na prática, né? Não, sensacional. Isso que é legal. Maravilhoso. Ó, tá chegando o espumante aqui pra você comemorar dia 4 de março. Boa. Você é o único que tá levando Sério? 2 dos podcasts que a gente fez, Aí, ó. cara. Então- Ó, e ó o nome dele. Celebrate. Ó. Pra você comemorar. Pra celebrar, Pra realmente. celebrar o dia que 4 Dia aí. 4 vai ser um grande feito. Eu tenho certeza que Aumentou a responsabilidade, vai hein, cara? ser Porque eu quero alcançado. saber que é isso aí. será alcançado Com esse certeza. objetivo. E isso aqui vai ser para comemorar no melhor estilo possível. Que legal. É o único que tá levando 2 Por um motivo especial. por um motivo especial, né? Cara, Adrianão, Obrigado. cara, pô, eu que tenho que agradecer essa troca que a gente teve aí de histórias, né? Eu acho que a gente poder trocar, passar para as pessoas o que a gente vivenciou, as dificuldades que a gente teve, as lições que o esporte nos deixou, dar dicas, né, para a galera Sim. que está entrando nesse mundo aí de corrida, ou do triatlo, ou da natação, do É, ciclismo, ou exatamente. esporte, Acho né? que o principal para quem está embarcando, em qualquer modalidade que seja o ciclismo, seja o triatlo, seja a natação, seja a corrida, primeiro ter paciência, né? Deixar as coisas acontecerem naturalmente. Não pule etapas. Né? Então, as pessoas hoje vivem num mundo em que elas querem resultado para ontem. Né? Então, acho que isso é o maior erro, é o maior perigo para te levar para o caminho errado. Seja da lesão, seja do uso de substâncias ilícitas. Então, Procurando a performance, exatamente. né? Então, assim, tenha paciência da coisa acontecer no seu tempo certo, que você vai colher aí, resultados muito mais eficientes, muito melhores, Saudáveis. de forma saudável a longo prazo. Então, eu me coloco aqui como exemplo. Comecei com 12 anos de idade, estou com 45 anos de idade. Voando. Continuo competindo em alta performance hoje como amador, óbvio, mas continuo aqui firme e forte, fazendo o meu papel da melhor forma possível. Quero chegar nos meus 80 anos competindo na faixa etária 80 a mais. Então, acho que isso é a explicação prática do que vale o esporte feito da forma correta, fazendo a coisa para acontecer a longo prazo. Aí, galera, fica aí a lição, né? Puta aprendizado, né? Uma orientação extremamente importante. Cara, obrigado você ter vindo aqui. Pra mim é um orgulho ter você aqui representando aí a maratona, né? Dos maratonistas, cara. Puta referência que tá aqui do meu lado. Obrigado. Cara, top demais. Obrigado. Valeu, agradeço muito. Galera, espero que vocês tenham gostado do podcast hoje que a gente fez com o Adriano Bastos. Nos acompanhem porque a gente vai trazer outras personalidades do esporte, profissionais. O vinho do próximo convidado já está ali separado. Então acompanhem para vocês poderem para saber que vinho que é esse aí, tá bom? Um grande abraço para vocês.